relação ao segundo tema, da invasão da fazenda ali na região do Gargantilha. Mais um fato deprimente e, em primeiro lugar, parabéns aí à Guarda Municipal e ao prefeito Dário Saad pela intervenção imediata, por não aceitar esse tipo de situação desse grupo criminoso chamado Movimento Sem Terra, que também vale para o Movimento Sem Teto, são da mesma natureza. São criminosos, invasão de propriedade é crime, seja ela particular. E deu tudo certo, foram rapidamente ali evacuados do local. Agora nós temos que, ao mesmo tempo que parabenizar aí o prefeito, a ação dele, temos que também apontar a falha da prefeitura nesse triste episódio, que não é somente uma questão de invasão e desapropriação, onde um movimento de criminosos se utiliza de uma grande massa de pessoas ali, porque a maioria são todos usados como massa de manobra. Muita gente ali realmente pobre, sem recursos, sem moradia, desprovidos de todo tipo de dignidade humana, são utilizados como massa de manobra para servir a um movimento de criminosos, de vândalos. Porém, você vê ali nas imagens dos vídeos que existem carros de luxo e toda uma organização criminosa por trás dessa invasão, que é o modus operandi deles. Existe uma indústria ali de invasão que faz todo esse planejamento e utiliza essa massa de manobra e coloca eles ali na frente para se vitimizarem de uma situação. Então a gente sim tem que combater essas organizações criminosas, está aí o nosso governador do estado fazendo um excelente papel nesse sentido também, porque outras cidades também são vítimas desses movimentos criminosos, no Brasil também como um todo. E aí nós temos que ver a responsabilidade da prefeitura também nesse evento, por quê? O X da questão está lá em 2018, quando se aprovou a Lei 208 e a Lei 207, no caso, a Lei de Expansão Urbana, que não foi regulamentada em 2018. Depois de 6 anos, nós temos lá uma propriedade que não consegue fazer nenhum empreendimento nela, porque não existe legislação para que seja aprovado um parcelamento de solo, um parcelamento que respeite o meio ambiente, que faça um uso ordenado da terra. Ou seja, a cidade ela precisa expandir e tem que ser um desenvolvimento ordenado, baseado na sustentabilidade. E a prefeitura é omissa nesse sentido, porque além de não regulamentar a 207, existe, como nessa fazenda em questão, outras áreas em Campinas, como lá no Campo Grande, por exemplo, onde tinha que ser revista a legislação, porque são áreas que não estão dentro da expansão urbana, mas são áreas que têm uma proteção ambiental, não é uma área de APA, mas que existe um critério de sustentabilidade ali e que tem que ser revista uma legislação para essas regiões, que no caso dessa fazenda não consegue empreender nada. Então, quando os meus colegas da esquerda vêm aqui falar de função social da propriedade, infelizmente eles não sabem do que eles estão falando, porque a função social é para áreas urbanas que não cumprem a sua função. Aquilo não é uma área urbana, aquilo é uma área que não se consegue fazer nada, simplesmente. Então, o grande culpado de essas áreas ficarem aí à mercê desses criminosos é porque os proprietários de terra não conseguem fazer nada nessa terra. E aí vira alvo fácil de bandidos, de criminosos. Aí é fácil para o prefeito vir aí e falar que ele não admite e coloca a GM para tirar os caras para correr. Só que a lição de casa a prefeitura não faz, que é aprovar leis, que é regulamentar leis. Tem uma lei 207 aqui na casa para ser votada. Foi tirada a urgência aí, tem a segunda votação. A lei é uma porcaria, uma porcaria. Eu já falei aqui. Mas essa porcaria tem que ser aprovada, porque pelo menos ela vai atender algumas propriedades, porque já faz 9 meses que não se aprova nada aí, e alguns anos, algumas outras, que melhor não passando na mão do que 10 voando. Então a gente precisa aprovar essa lei, uma vez que houve uma usurpação de competência, onde a Secretaria do Verde passou a legislar, fazer o papel da legislação urbana, que é do meio ambiente, que é da Secretaria de Planejamento e Urbanismo. Como a Secretaria de Planejamento e Urbanismo não tem competência para regulamentar a Lei 207, terceirizou para o meio ambiente dar canetada e fazer legislação urbana na 207. E aí virou um Frankenstein que veio para essa casa. Só que nem assim, não está andando aqui. Nós precisamos aprovar isso. Mas seria melhor que ela não existisse, essa lei de expansão urbana. Teríamos que fazer a regulamentação da 207, que como ela foi aprovada lá em 2018. Mas, infelizmente, o planejamento e urbanismo não tem competência para regulamentar lei nenhuma. E não só essa lei,
Quantos projetos estão parados aqui na casa ou nem andam na comissão de legalidade aqui, como na semana passada um projeto meu que destinava, transformava as contrapartidas da Coab de apartamentos para pecúnia, para financiar a locação social nessa cidade, foi matado em plena comissão de legalidade, não chega nem a vir para o plenário. Projetos prioritários, importantíssimos para estipular locação social na cidade de Campinas, para atender essa população que não tem condição de comprovar renda e conseguir um financiamento bancário para comprar o apartamento da Coab. A Coab, ela faz um papel de desvio da sua funcionalidade ou finalidade social, ela, na verdade, virou uma imobiliária. Porque aqueles apartamentos que ela recebe em contrapartida, ela não consegue passar para aqueles que realmente precisam. Ela vai jogar lá no mercado para quem consegue um financiamento na Caixa Econômica, que são aqueles que conseguem comprovar renda, portanto, não são aqueles que precisam, os que mais precisam. E para isso a gente precisava de locação social nessa cidade, que não é o aluguel social que está aí valendo para pessoas de área de risco. Então a esquerda, em vez de vir aqui falar de coisas absurdas, deveria apoiar esses projetos. Não porque são meus, mas porque são prioridades para a cidade. Portanto, a Coab não faz o seu papel. A única coisa que a Coab faz de bom aqui é regularização fundiária. Mas isso é insuficiente. E aí dá margem a todas essas invasões que nós vemos. A legislação urbanística na nossa cidade é uma porcaria, e as secretarias não têm competência para fazer uma legislação que funcione nessa cidade. Então, enquanto nós não revermos essa legislação urbana, nós vamos ficar à mercê desses grupos criminosos, chamado Movimento Sem Terra e Sem Teto, para ter essas invasões. Por isso, eu protocolei nessa casa uma CPI para investigar essas invasões, seja de áreas urbanas ou de áreas rurais,